A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais um programa Cristocráticos e o tema de hoje vai ser justamente sobre a superioridade da graça em detrimento da lei. O que é a graça? Quem formou a graça? Qual a funcionalidade da graça em relação à lei? Vamos comentar sobre o tempo da lei e também da sua funcionalidade, o projeto que foi arquitetado por Deus a respeito da lei e dada para a nação de Israel. Mas eu quero me basear em um texto bíblico para examinarmos essa temática. O texto bíblico se encontra em Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 8. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 8. Vamos ler. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. De acordo com a história da antropologia, tanto bíblica como universal, o primeiro conjunto de códigos de lei foi formada pelo imperador do Império Babilônico da Antiguidade chamado Hammurabi, denominado de Código de Hammurabi. Segundo os grandes estudiosos, esse seria o primeiro código de conjunto de leis para a regência do padrão moral e social do ser humano. Esse Código de Hammurabi era baseado na lei de Talião, isto é, dente por dente e olho por olho. Mas a nação de Israel, que foi uma nação arquitetada por Deus, projetada pelo próprio Criador, a fim de representá-lo, a fim de servir de modelo para as demais nações e de manter uma conduta íntegra para com Deus e para com seus semelhantes, isto é, as demais nações, também possuía o seu conjunto de leis morais, espirituais ou civis. É bom salientar que, de acordo com a esfera sociopolítica de Israel, que começou com os patriarcas, a saber, os três principais patriarcas que germinam a nação de Israel, a saber, Abraão, Isaque e Jacó. Já existiam, dentre essas famílias de patriarcas, um conjunto de leis morais e espirituais. Esses chefes de tribos ou de clãs, eles reuniam as suas famílias e determinavam as suas leis, que, de acordo com seus preceitos e com as suas normas, regiam o clã, regiam a tribo, regiam a sua família. De acordo com o comprometimento que eles tinham com Deus, eles recebiam de Deus todas as informações de uma maneira teofânica. Teofania quer dizer aparição da divindade. Essa aparição da teofania de Deus tanto pode ser objetiva, isto é, de uma maneira consciente, como também de uma maneira subjetiva ou indireta, ou seja, de maneira inconsciente, por meio de sonhos. Então, esses patriarcas, líderes dos clãs, recebiam as leis de uma maneira teofânica por parte de Deus e compartilhavam com as suas famílias, a fim de que eles vivessem de acordo com os seus preceitos e as suas normas. Mas houve um momento que Deus decidiu oficializar essas leis que eram colocadas através dos chefes das tribos. E a partir daí, ele oficializou a Constituição judaica, que começou a princípio com Moisés. Moisés é considerado o maior profeta do Antigo Testamento e também o maior líder da nação judaica e o maior líder de toda a antiguidade. Deus levanta Moisés como um grande legislador e Deus ele dá naquele grande monte, no Monte Santo do Senhor, as 2 tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, conhecidos como na cultura judaica, como na cultura protestante, como decálogo, iniciou o conjunto de leis morais e espirituais que regem o contexto moral, espiritual, social, organizacional, político, religioso e cultural do povo de Israel. Só que a lei, ela teve o tempo da sua dispensação. O que é uma dispensação? A dispensação divina, segundo a teologia, é um ramo do kairós de Deus. Kairós é tempo de Deus no grego, na qual Deus estabelece novos princípios, novas épocas, novos períodos, novas eras dentro do cromos humanos, que é o tempo do homem. A dispensação de Deus atinge 3 grupos de pessoas, a saber,
o mundo, o sistema social, a igreja e o próprio povo de Israel. A primeira dispensação da terra foi a dispensação da criação e foi seguindo sucessivamente as dispensações até chegar na dispensação da lei. O Antigo Testamento foi basicamente criado na dispensação da lei, baseado na literatura mosaica, também conhecida como a Torá. Só que a lei, ela serve para mostrar ao ser humano a necessidade da sua salvação e apontar para o Redentor, que é no caso Jesus. No tempo de Jesus, a lei ainda coexistia e os judeus, a nata intelectual de Israel, fez com que a Torá, a lei, se tornasse o seu agente de justificação. Eles traçaram os seus próprios meios de salvação através de um sistema tradicional, através de um sistema de normas baseado na lei, e se esqueceram do que os profetas já haviam predito desde o Antigo Testamento, que o fim da lei é Cristo. Através de Cristo houve uma nova era na face da terra, que é a era da graça. E como foi a iniciação ou a gênesis dessa era? Começou com João o Batista, o precursor do Messias, o profeta do Altíssimo. João iniciou no cenário da Palestina o chamado Reino dos Céus. Reino quer dizer governo. Dos céus é a origem, o caráter desse governo, que é divino. É um governo que não vem de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Esse governo, ou essa política celestial, ela veio fabricar um novo homem, um homem que fosse fiel à sua consciência, que fosse solidário, bondoso com o seu próximo, que tivesse acima de tudo temor a Deus, que tivesse um caráter ilibado diante de Deus e dos homens. Esse reino, ele não tinha em si um intuito de restaurar a política terrestre, mas foi uma política criada por Deus para atuar na vida do ser humano, de dentro para fora e de fora para dentro. Jesus Cristo, o maior político de toda a história, ele veio restaurar o ser humano de uma forma extraordinária e plena, para mostrar ao ser humano quais são os verdadeiros valores espirituais e morais que regem a existência humana e como viver ser humano em toda a sua plenitude através das diretrizes de Deus. Mas os judeus erraram, se equivocaram, traçaram seu próprio sistema salvífico baseado na lei. E a Bíblia é categórica, a lei não tem a capacidade de salvar. Paulo fala em Gálatas, um dos livros na qual ele menciona sobre a graça em detrimento da lei, que a lei é como um aio, que quer dizer tutor. A lei é como uma ponte, um intermediário que nos conduziu até Cristo, que é o nosso Redentor, o nosso mediador entre Deus e os homens. Mas a lei não tinha a capacidade de purificar o homem de seus pecados. Paulo, ele é mais enfático ainda no livro de Romanos. No livro de Romanos, Paulo, ele apresenta uma teologia contundente, ampla e objetiva sobre os meandros da graça de Deus sobre a raça humana. Paulo nos mostra que o homem por si só, ele não tinha capacidade de se salvar-se. O homem, ele era réu da lei, que é considerada por Paulo um ministério da morte. Mas aí veio o ministério do Espírito, baseado na graça, que veio vivificar aquilo que a lei veio trazer. Enquanto a lei condena, a graça justifica. Enquanto a lei espalha, a graça une. A graça tem o poder de fazer com que o Criador se una novamente em unidade à sua criatura. Mas por que é que Paulo fez o livro de Romanos para mostrar a teologia da graça e também o livro de Gálatas para ratificar esse assunto teológico? Porque quando o evangelho começou a se expandir, tanto no seu epicentro, que é Jerusalém, e nos confins da terra, houve um desacordo entre os intelectuais do judaísmo que haviam aceitado o cristianismo a respeito da acatação dos gentios para a graça de Deus. Segundo esses intelectuais do judaísmo, os gentios que estavam acatando a fé deveriam seguir os ritos judaicos que eram apresentados pela lei. E Paulo percebeu que não era assim, que o tempo da lei atingiu a sua plenitude de não mais existir, ou seja, a lei perdeu o seu ministério, a sua dispensação. Perceba, a lei não perdeu a sua legalidade. Se eu roubo, se eu mato, se eu adultério,
Adultério, eu não estou apenas pecando contra Deus, mas também pecando contra a lei que diz que essas coisas não devem ser feitas, elas devem ser coibidas por mim e por todos aqueles que têm o temor de Deus. E Paulo, ele apresentou toda a sua narração teológica para mostrar que nós vivemos na era da graça. E o que é a graça? Também conhecida de uma maneira clássica na teologia como um favor não merecido de Deus. A graça é um sistema espiritual ou divino criado por Deus e sacramentado por Jesus, que é o sistematizador da graça divina, que mostra a necessidade que o homem tem de não prover a sua própria salvação. Ou seja, a graça veio preencher a lacuna deixada pelo ser humano e não promover a sua própria redenção. O ser humano não é autossuficiente em nada e nem na sua própria salvação. Ele precisava de um mediador, de alguém que estabelecesse a sua união com o seu Pai, com o seu Criador Jesus, com o seu Criador divino Deus. João Batista veio trazer a gênesis da graça e Jesus, ele ratificou toda a ação da graça sobre nossas vidas. E Paulo, no livro de Efésios, ele nos mostra a respeito sobre a questão que move a nossa salvação, como eu falei, a graça. Por meio da fé, ou seja, a graça não trabalha sozinha, ela tem um copiloto e esse copiloto é a fé. E o que é a fé? Conforme o escrito aos Hebreus no capítulo 11 de seu livro, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A partir dessa brilhante definição sobre a fé, nós podemos perceber que a fé possui dois pressupostos em sua significação. Primeiro, ela tem a capacidade de dar base e estrutura àquilo que está no futuro, ou seja, ela tem a capacidade de trazer o futuro para o presente. Segundo, a fé ela tem a capacidade de dar visibilidade àquilo que é invisível. Ela tem a capacidade de fazer com que aquilo que ainda não exista ganhe solidificação, ganhe existência. E conforme Paulo, a fé é um dos ingredientes que faz com que a graça de Deus me alcance e te alcance e me torne e te torne filho de Deus e família do Deus Todo-Poderoso. Só que tanto a graça como a fé não vem do ser humano. Perceba, a salvação não vem do homem para Deus, mas sim vem de Deus para o homem, porque o ser humano por si só não tem a capacidade, a suficiência de promover a sua própria salvação. Ele precisa de Deus, ele precisa de um agente ativo que é Deus. E a graça e a fé, ela é um dom de Deus. E o que é um dom? Um dom é tudo aquilo que alicerça a inteligência. Portanto, a graça e a fé. A graça e a fé que o cristianismo protestante propaga, dissemina, não é algo místico. Nós não somos místicos. Nós não pregamos o misticismo religioso. Nós pregamos uma teologia baseada na fé, que é um dos fundamentos da razão de Deus. Essa fé, essa nossa cosmovisão teológica propagada pela fé é um dos intuitos que fazem com que o homem alcance um mérito de ser filho de Deus e adentre na própria eternidade, pois a graça e a fé, ela tem um intuito principal de fazer com que o homem seja emergido na eternidade. Portanto, a nossa fé não é anti-intelectual, a nossa fé não é anti-racional. Nós pregamos uma fé sobrenatural, mas é baseada na razão de Deus, que é uma razão que está acima de todas as coisas. Até o próximo programa e que Deus te abençoe.